Boa noite. Vamos começar mais um momento da palavra, compartilhar a palavra de Deus. Uma série que a gente está aí já há alguns dias falando sobre a vida de Jesus. Ele é o nosso mestre, ele é o nosso referencial, o nosso exemplo, o nosso modelo. E nada mais justo do que falarmos sobre a vida de Jesus, que tem muito a nos ensinar. Vamos fazer uma oração, colocar esse tempo diante do Senhor, colocar as nossas vidas, a sua casa, colocar os nossos corações diante do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, obrigado por esse tempo, obrigado porque nós temos o privilégio, mais uma vez, de estarmos compartilhando assuntos que dizem respeito à palavra do Senhor. Que o Senhor esteja visitando cada casa, cada lar, cada família, trazendo a Tua paz, trazendo a Tua proteção. Que a Tua mão poderosa esteja sobre a vida de cada um, que Teu Espírito Santo esteja visitando cada família, cada pai, cada mãe, cada filho, cada irmão. No nome de Jesus, coloca anjos para guardar cada vida, se for necessário. Que o Senhor esteja nos guardando aqui também. Obrigado por esse tempo. Que seja um tempo de edificação e de crescimento, de cura, de libertação. No nome e na autoridade do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Nós estamos falando sobre a vida de Jesus, e hoje, na verdade, já faz umas 3 semanas que esse assunto tá assim, tocando no meu coração para eu compartilhar, mas de ontem para hoje veio uma certeza, né? Alguns flashes, como diz o pessoal aí, alguns insights, né? Falar sobre amargura. Nós temos visto aí que nós temos vivido nos últimos tempos momentos em que o vento profético de Deus está sinalizando para a restauração de algumas áreas das nossas vidas. Deus está querendo trazer cura, trazer um alinhamento, trazer uma restauração nas nossas vidas, né? E existem 3 áreas muito importantes das nossas vidas que Deus tem um desejo, assim, eu vejo que é o desejo de Deus, muitas vezes é o nosso desejo também, de trazer uma restauração. A nossa área emocional, nossa área familiar, a nossa área espiritual, né? Eu penso que depois dessa restauração, de nós deixarmos o Espírito Santo trabalhar nos nossos corações, para trazer restauração nessas áreas, e nós vamos conseguir enxergar diante dos nossos olhos o cumprimento de algumas profecias que Deus já liberou para nós. Em especial, veja só, livro de Zacarias diz assim, Zacarias no capítulo de número 8, se você tiver uma Bíblia aí e quiser abrir, né, Zacarias no capítulo 8, verso de número 20, diz assim, ó: assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda virão povos e habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo, vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Assim virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém o Senhor dos Exércitos e suplicar a bênção do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na barra das vestes de um judeu, dizendo, iremos convosco, porque temos ouvido
que Deus está convosco. Eu penso que depois que nós deixarmos Deus restaurar as nossas vidas, Deus trazer cura em algumas áreas das nossas vidas, e eu destaquei 3 áreas aqui, eu penso que nós vamos estar, vamos dizer assim, aptos para ajudar outras pessoas. As pessoas vão procurar você. Por quê? Porque vão enxergar em você uma pessoa sadia, uma pessoa que não tem ressentimentos, uma pessoa curada, uma pessoa que pode ajudar. Afinal de contas, a própria palavra diz que um cego não consegue guiar outro cego. Um doente não cura outro doente. E eu vejo que existe um vento profético trazendo essa restauração sobre as nossas vidas, e que se nós estivermos atentos, estivermos apercebidos, nós vamos despertando e deixando Deus trabalhar, nós vamos ser úteis para ajudar outras vidas. E esse é o objetivo de Deus. Deus não quer restaurar as nossas vidas, nos curar, nos libertar, apenas e tão somente para deixarmos a esmo. Não, Ele quer nos usar. Ele quer usar a mim, Ele quer usar a você. E como eu disse, hoje eu gostaria de falar sobre uma área que às vezes tem assolado algumas pessoas, que diz respeito a amarguras, pessoas amarguradas. Existem alguns trilhos a serem seguidos para a gente alcançar a cura dessas amarguras nos nossos corações. Nós precisamos curar os nossos corações. Curar a amargura que muitas vezes se instalou ali nos nossos corações e ela está se recusando a sair desse lugar. Sabe aquela coisa que aconteceu com você há tempos atrás e você já tentou de várias formas ali se desvencilhar disso e não consegue? Essa amargura te persegue, passa tempos e tempos, meses, anos, e ainda assim o coração continua apertado, sangrando, amargurado. Veja só, vou te dar aqui algumas causas. É lógico que nós não queremos esgotar o assunto, né? Mas apenas te dar algumas causas para que o nosso coração, em algum momento, se tornasse amargurado. Às vezes uma pessoa nasce numa família desestruturada. Às vezes ela mora com os pais, mas é como se não morasse. Às vezes mora sem o pai, ou sem a mãe, ou sem os dois. Às vezes foi criado por avós, às vezes num orfanato, num abrigo. E no decorrer dessa vida, desse crescimento, a fase infantil ali, depois a fase junior, adolescente, aconteceu várias situações que foi machucando o seu coração, meu coração, né? Ali no decorrer da nossa vivência, no nosso contexto familiar ali, depois saindo um pouco do contexto familiar ali no ambiente talvez escolar, talvez no ambiente de amigos, talvez no ambiente da nossa parentela, fugiu ali do pai e da mãe, mas no meio dos parentes. Talvez você tenha passado por algumas situações dolorosas que deixaram marcas. Deixaram sequelas, consequências, dores. E isso muitas vezes faz com que nós nos tornemos pessoas amargas, pessoas amarguradas, feridas. Algumas feridas externas que dá pra gente ver nitidamente através do comportamento. E também algumas feridas internas que só você sabe. E muitas vezes, algumas pessoas, não são todas, é lógico, elas tentam esconder essas feridas, essas amarguras. Algumas tentam fugir para as drogas, outras fogem para o alcoolismo, né, para baladas, pornografia, sexolatria, idolatria, anarquia, né, que é aquele comportamento estético contrário à ordem, né, que fere os padrões éticos e morais de uma sociedade, de uma comunidade. Então as pessoas começam a tentar fugir
dessas dores. Começam a tentar fugir dessas amarguras. Tudo, muitas vezes, tentando fugir para alguns comportamentos, sexo, drogas, alcoolismo, pornografia, tudo com o objetivo, às vezes, de chamar a atenção. De chamar a atenção, às vezes, da própria família. Para mostrar, ó, eu tô ferido. Sabe por que eu tô fazendo esse monte de anarquia, que eu tô com essa rebeldia? Porque eu tô ferido e ninguém tá enxergando a minha ferida. Eu fui machucado, eu sou uma pessoa amargurada e vocês não estão conseguindo me ajudar. Vocês não estão conseguindo enxergar, porque vocês têm olhos só para vocês, não estão olhando para mim. E as pessoas estão tentando chamar a atenção. Os filhos tentando chamar a atenção dos pais. O cônjuge, o marido, tentando chamar a atenção da esposa. A esposa tentando chamar a atenção do marido. Isso vira um ciclo vicioso. Como eu disse, são várias causas, mas a primeira causa aqui é o nosso padrão familiar. Segunda causa é quando a pessoa se casa e ela se frustra no seu casamento. Porque ela pensava, talvez pensasse que o seu cônjuge seria a solução para os seus problemas. Veja só, nós vamos perceber que é uma sequência. A pessoa já vem de um padrão familiar onde ela foi ferida, se tornou amargurada e ela tenta fugir. Alguns fogem até de casa, até do lar. E algumas encontram ali uma pessoa que ela acha que vai ser a solução para os seus problemas, a sua salvação. E ela se junta com aquela pessoa e acaba até se casando com aquela pessoa, achando que aquela pessoa, ou o marido, ou a mulher, vai ser a solução para o seu problema. Mas ela descobre que não era a solução. E às vezes acontece até pior. Ela, amargurada, machucada, ressentida, encontra outra pessoa que também é amargurada, que também passou por problemas como ela também passou. E aí ficam dois amargurados, se degladiando dentro de um relacionamento. Então ela vai guardando no seu coração toda aquela ira, todo aquele ódio, aquelas palavras, às vezes proferidas até pelo cônjuge, porque o cônjuge também é um ferido. E o ferido fere. O que foi machucado, amargurado, ele lança palavras de amargura. Palavras também que ferem. Que machucam, que destroem, frustra sonhos, projetos. E aquilo faz com que a pessoa ela se torne mais amargurada ainda. Percebe como que é o ciclo? Isso muitas vezes acontece também por conta da dificuldade que a pessoa tem. Veja só, isso é muito importante que nós entendamos. Às vezes as pessoas têm dificuldade de percorrer um caminho. Aqui nós estamos falando das pessoas que já entraram em um relacionamento, em um casamento, tá? E após essa entrada, algumas pessoas têm dificuldade de percorrer um caminho entre a idealização e a aceitação. Às vezes você que é casado, que é casada e que está me ouvindo, você idealizou um tipo de casamento. Você idealizou um cônjuge. Olha, se for assim, 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 eu vou ser feliz. Olha, se o meu marido for isso, 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 se a minha esposa fizer isso, 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 eu vou ser feliz. Alguns idealizam o tipo de casamento, o tipo de relacionamento, o tipo de comportamento, até chegam a idealizar até o estilo sexual que eles vão desenvolver. Mas quando eles entram no relacionamento, quando eles entram num casamento, eles veem que aquela convivência, a realidade, não é bem aquilo que eles idealizaram. E eles se frustram e se tornam mais amargos ainda. Então eles não conseguiram percorrer esse caminho entre a idealização, aquilo que eles pensaram,
E a aceitação, aceitar a pessoa do jeito que ela é, aceitar o comportamento dela, aceitar o padrão familiar dela, aceitar o jeito que ela fala, o jeito que ela se comporta. Muitos não conseguem aceitar e culminam num divórcio. Depois de uma série de acontecimentos, de uma série de palavras ferinas, palavras que machucam, que doem, que tornam a pessoa mais amargurada ainda, às vezes culminam até em um divórcio. Em terceiro lugar, veja que nós estamos em um trilho. Padrão familiar, entrou em um casamento. Aí a pessoa se casa e tem filhos. Terceiro lugar, vamos dizer aqui, terceira causa. Eu disse que são várias causas, mas nós estamos destacando essas três causas. Três causas que deixam o coração amargurado. A pessoa se casa, tem filhos, mas um dos cônjuges chega em um determinado momento, abandona a família. Ou o marido abandona a mulher com os filhos, ou a mulher abandona o marido com os filhos. E aí, a pessoa que fica, ela tem que criar os filhos sozinha. Isso se torna um peso, algo insuportável, e por mais amor que essa pessoa, essa mãe ou esse pai tenha pelos filhos, essa pessoa não consegue desenvolver tudo aquilo que ela gostaria de desenvolver, o relacionamento sadio com o filho, porque aquilo ali está se tornando um peso e às vezes ela transfere a culpa que era do cônjuge que abandonou para os filhos e começa aquela guerra dentro de casa. Ela não consegue criar os filhos sozinha, ela até tenta, mas ela não consegue. Por quê? Porque Deus estabeleceu no seu projeto original que os filhos fossem gerados por duas pessoas. Por quê? Para serem cuidados por duas pessoas. E vale dizer, e eu quero reforçar aqui, duas pessoas, mulher e homem. Marido e esposa. Não é marido e marido, e nem esposa e esposa. Sexo opostos. Vou deixar bem claro por quê. Porque a Bíblia me fala isso. Deixará o homem, pai e mãe, unir-se à sua esposa e se tornarão os dois uma só carne. E esses dois, dentro do projeto de Deus, eles vão transferir ali para os filhos características que vão fortalecer o emocional dos filhos, fortalecer o espiritual, fortalecer o caráter dos filhos, os valores, a moral. Mas chegou um determinado momento que um abandonou e o outro ficou sozinho no barco. Ou o marido abandonou, ou a esposa abandonou. E veja só, se essa pessoa já vem de um padrão familiar que lhe trouxe amargura, ela entrou num casamento onde esse relacionamento também lhe trouxe amargura por palavras, por comportamentos, e agora existe o abandono para lhe trazer mais amargura, imagina como que está o coração dessa pessoa. Pensa aí comigo enquanto eu tomo um pouco d'água. Se esse não é o seu caso, talvez você conheça alguém assim. E se for o seu caso, eu digo para você, aguarde, que eu tenho uma resposta de Deus para a sua vida hoje. Enquanto eu tomo água, você pensa e aproveita e compartilha aí essa live com 2 ou 3 pessoas, né? Se você tiver no Facebook, nos acompanhando pelo Facebook, por essa plataforma, compartilha aí, marca alguns amigos. Se você tiver no Instagram, né? Manda aí o aviãozinho para uma cartinha para 1, 2, 3, 4 amigos, para que mais pessoas tenham acesso. Enquanto eu tomo um pouquinho d'água aqui. Vamos lá. Terceira causa que nós queremos destacar aqui, como eu disse, são várias causas, mas nós estamos destacando 3 porque senão ficaríamos aqui a noite toda. Mas a terceira causa é exatamente esse abandono que aconteceu dentro do lar. Ou a esposa abandonou o marido, ou o marido abandonou a esposa. Isso trouxe mais amargura para esse coração, né? E veja só,
como eu disse, às vezes a pessoa tenta criar o filho ou os filhos sozinha, mas aquele é um peso, fica insuportável, porque Deus estabeleceu que o filho fosse gerado dentro de um relacionamento de duas pessoas de sexo oposto, para que as duas pudessem criar esses filhos, educá-los, impetrar nesses filhos o caráter, a direção, identidade, relacionamento, enfim, uma série de características aí que a gente já havia destacado em outro momento, quando falamos sobre paternidade, né? E sozinha a pessoa não está conseguindo, sem a participação da outra, né? E às vezes esses filhos, né, ou apenas um filho, começa a trazer problemas, tais como prostituição, drogas, álcool. Veja só como que se torna um ciclo. Eu gostaria que você entendesse. Essa pessoa vem de um padrão familiar onde ela foi ferida, se tornou amargurada por conta do comportamento dentro do padrão familiar dela. Talvez pai, mãe, irmãos, talvez a parentela, talvez dentro da escola, tal. Ela vem já com o coração amargurado, ferido, porque ela foi atingida. Depois ela entra num relacionamento, ela sofre também ali algumas consequências, talvez de imaturidade, e ela continua a ser ferida. Continua a se tornar, a desenvolver essa amargura. Depois ela sofre um abandono, fica com um filho. Esse filho começa a ter um comportamento que ela não gostaria. Por quê? Porque ela não está dando conta ali de estabelecer todas as características do filho. Se for o pai, talvez ele vai colocar limite, talvez ele vai dar uma direção, mas ele não vai conseguir trazer relacionamento, nutrição, que é a característica da mãe. Consegue entender? E aí, talvez os filhos vão partir para alguns comportamentos que são totalmente contrários à opinião daquela pessoa. E isso vai amargurando mais ela. Talvez alguns vão para a prostituição, como eu disse, drogas, álcool, se envolvem em crimes, roubos, furtos, corrupção, enfim. E isso faz com que aquela pessoa que ficou no relacionamento, aquele pai ou aquela mãe, né, se torne mais amarga ainda. Mais amargurada ainda. Porque não foi isso que ela tinha sonhado e planejado para os filhos. Pastor, só de o senhor falar isso aí já me deu até um gelo. Já me incomodou, mexeu na minha ferida aqui. Mas o objetivo é esse. É mexer para que a ferida seja exposta e uma vez exposta, curada. O objetivo não é envergonhar e não é constranger, não é te acusar, não é te julgar. É fazer que você tenha um entendimento, para que essa ferida seja colocada, venha à tona, para que ela seja curada. Tem muitas pessoas que estão escondendo amarguras já há tempos e tempos. Sofreram abusos verbais, abusos familiares, abusos espirituais, abusos sexuais, uma série de abusos, e estão guardando isso há anos e anos. Pessoas amargas, pessoas amarguradas, não conseguem se desvencilhar dessa teia de aranha, desse emaranhado de dores e ressentimentos. E agora eu quero ler um texto para você que vai cair bem nesse assunto que nós estamos falando, que está lá no livro de Êxodo, no capítulo de número 15, o segundo livro da Bíblia, Êxodo, que significa saída, foi quando o povo de Israel foi liberto por Deus da escravidão do Egito. Êxodo no capítulo de número 15. Se você tiver uma Bíblia, abra aí. Se você não tiver, você acompanha aqui comigo. Ouça o que eu vou ler para nós termos um respaldo aqui de pessoas que às vezes estão amarguradas. Êxodo no capítulo 15 diz assim, a partir do verso 23. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram águas amargas. É por isso que o lugar é chamado Mara. Mara significa águas amargas. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber?
Então Moisés clamou ao Senhor e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Olha só que interessante. Lançou-a Moisés nas águas. Moisés pegou a árvore, lançou nas águas, na Mara, nas águas amargas, que significava Mara. E as águas se tornaram doces. Ali Deus lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Disse ele: se ouvires atentamente a voz do Senhor, o teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Eita, meu Deus do céu! Esse texto é um texto muito interessante. Veja só, aqui nós temos um povo saindo da escravidão do Egito, sendo liderado por Moisés, né? E se nós voltarmos um pouquinho aqui nesse texto, no capítulo de número 14, sabe o que acontece com esse povo? Eles saíram do Egito, eles eram escravos. Saíram da escravidão do Egito, Deus tirou eles de lá com um braço forte, mandou 10 pragas, até o momento do faraó ficar muito nervoso e liberar, não, manda esse povo embora daqui. Eles saíram, chegaram em determinado momento diante do mar, eles acharam que ia morrer porque o exército vinha atrás, montanhas dos lados, o mar na frente. Deus falou, diga ao povo que marche. Deus abriu o mar, eles passaram com os pés em seco. Chegaram do outro lado, hora que o faraó tentou passar, o mar fechou, morreu todos os soldados de faraó. E Deus começou a conduzir esse povo do deserto. Olha só que interessante. Durante o dia, como era muito quente no deserto, chega a 50, 55 graus, Deus colocava uma nuvem para proteger esse povo. Para trazer sombra para eles. E à noite é o contrário, no deserto faz muito frio à noite, chega até a 5, 6 graus abaixo de zero. E essa nuvem se tornava uma tocha de fogo que aquecia o povo. Pensa comigo o cuidado de Deus com esse povo. E foi conduzindo, e eles chegaram em um lugar, eles estavam cansados, eles queriam tomar água, chegaram nesse lugar chamado Mara. Mas um pouquinho antes, no capítulo de número 14, a partir do verso de número 10, diz assim: aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e viram os egípcios que vinham atrás. Temeram muito e clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isso, tirando-nos do Egito? Sabe o que esse povo fez? Começou a reclamar com Moisés. Era um povo murmurador. Era um povo que só reclamava. Era um povo amargo. E aí Deus quis ensinar algo para esse povo. Moisés ali naquele tempo, naquele momento ali, ele chama a atenção do povo, né? Ele fala, por que vocês estão reclamando? Calma, Deus vai nos dar o livramento, vocês precisam acreditar. E eles atravessam o mar, como eu disse, né? Chega do outro lado, Moisés e Miriam celebram, né, ao Senhor. E aí quando eles chegam nesse lugar, eles encontram água. E eles pensam que eles vão saciar sua sede ali, mas as águas eram amargas. O que Deus queria ensinar? Nós sabemos que o Antigo Testamento é uma sombra dos bens vindouros, daquilo que iria acontecer no Novo Testamento. Era sombra. Deus usava coisas literais para ensinar coisas espirituais para o povo. E aqui não foi diferente. Um povo murmurador, um povo que só reclamava, um povo que por ter saído da escravidão, saíram de uma escravidão geográfica, saíram do Egito, mas o Egito não saiu do seu coração. Era um povo que estava amargurado, ressentido. E Deus, com muita perfeição e muita inteligência, quis ensinar algo para o povo. Olha só o que Deus ensina. Quando eles chegam diante das águas, Mara, águas amargas, Deus fala assim: pega aquela árvore ali, Moisés, joga a árvore na água. E quando Moisés cortou a árvore e jogou na água, as águas ali daquele lugar se tornaram doces. O que Deus estava ensinando?
Veja só, que coisa interessante. Em primeiro lugar, nós começamos a entender que Deus estava apontando para algo que iria acontecer lá no Novo Testamento. De onde que vem essa raiz? De onde que vem essa árvore? De onde que vem essa videira? A resposta está em João, no capítulo 15, a partir do verso 1. E eu vou ler para você aqui. Olha o que diz no Evangelho de João. Se você tiver com uma Bíblia aí, você acompanha comigo. As águas eram amargas. Jogou uma árvore na água e ela se tornou doce. Deus estava fazendo uma analogia aqui. Uma tipologia. Querendo ensinar algo para o povo. João 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que produz fruto, ele o poda para que produza mais fruto ainda. Aqui está tendo Jesus falando, escrito no Evangelho de João, ele está fazendo uma analogia. Eu sou a videira, eu sou uma árvore que se vocês estiverem ligados em mim, vocês vão dar fruto. Vocês vão ter saúde emocional. Vocês vão ser curados. Vocês vão ser sarados. Olha o verso 3. Quanto a vós, já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto, se não estiver na videira, se não estiver ligado na videira. O que Deus estava querendo ensinar? Que aquela árvore lançada ali tinha um significado. E lá na frente vem João, no Evangelho de João, Jesus falando, eu sou essa videira, eu sou essa árvore, que aonde você estiver ligado em mim, você vai ser curado dessa amargura que está no seu coração. Você é essa água amarga aqui, Israel. Essa água amarga chamada Mara é você. E olha só, quando eu jogo a árvore nessa água, ela se torna doce, ela é curada. Você, com essa amargura que está no seu coração, quando você estiver ligado na videira, nessa árvore chamada Jesus Cristo, você vai ser curado e você vai passar a produzir fruto. Nenhuma árvore doente, amargurada, qualquer árvore que você quiser, qualquer tipo de árvore que você quiser, um pé de mamão, se estiver doente, ele não dá fruto. Um pé de laranja, se estiver doente, não dá fruto. Deus estava querendo ensinar, vocês são essa água amarga, mas eu quero curar vocês. Eu quero que vocês se tornem uma água boa. Olha que interessante o que Deus está ensinando aqui. Esse povo era um povo murmurador. Agora, qual que é o comportamento de pessoas que estão amarguradas? De um povo que está amargo. São vários os tipos de comportamento. Eu tinha separado aqui 14 características de uma pessoa amargurada. Mas eu vou falar só algumas, não vou falar todas. Geralmente, pessoas amarguradas, elas são ingratas. Elas não têm gratidão. Elas não conseguem ver o que Deus já fez por elas. Olha só esse povo. Deus já tinha tirado eles da escravidão do Egito. Deus já tinha desbaratado o exército de Faraó. Eles estavam debaixo de opressão. Eles estavam sofrendo, estavam morrendo na escravidão. 430 anos de escravidão. Deus tirou eles de lá com braço forte, com mão forte. Eles começaram a andar em um determinado lugar, chegou diante de um mar que não dava para passar. Deus abriu o mar para eles passarem e o texto fala que eles passaram com os pés enxutos. E quando o faraó foi tentar passar, o exército de Faraó morreu ali, debaixo daquelas águas. Morreram afogados. Só que um povo amargo, ele é ingrato. Ele não consegue reconhecer o que Deus já fez por ele. Talvez esse seja o meu comportamento, seja o seu comportamento. Às vezes nós estamos murmurando, reclamando, reclamando de muitas pessoas, de muita gente, até de Deus. E nos esquecemos daquilo que Deus já fez por nós. Uma característica de uma pessoa amarga, ela é ingrata. Se você não agradeceu pela sua vida ainda hoje, não agradeceu pela sua família, não agradeceu pelo seu emprego, não agradeceu pelo ar que você respira, enquanto muitos estão precisando de oxigênio hoje, ei,
Esse é o momento de você expressar sua gratidão a Deus, porque Ele tem cuidado da sua vida e da sua família. Gratidão! Gratidão! Pessoas amarguradas, pessoas amargas, segunda características, reclamam de tudo. Nunca estão satisfeitas, são vorazes em suas cobranças, não possuem flexibilidade, julgam sem a menor compaixão e são muito críticas. Possuem a síndrome do perfeccionismo. Reclamam de tudo. Se você fez, elas reclamam porque você fez. Se você não fez, elas reclamam porque você não fez. Elas cobram algo que elas não fazem. Esse tipo de pessoas Jesus chamou de hipócritas. Ele chegou a um determinado momento, vocês, fariseus, vocês são hipócritas. Vocês querem ensinar um estilo de vida para o povo, mas vocês mesmos não vivem esse estilo de vida. Vocês estão afundados em uma religiosidade. Vocês são amargos. Espero que esse não seja o seu caso, em nome de Jesus. Mas talvez você conheça algumas pessoas assim. Talvez você já viu algumas pessoas assim. Pessoas que nunca estão satisfeitas com nada. Pessoas que reclamam, que invejam, que porque o outro conquistou e ela não conquistou, ela já se faz de vítima, porque o outro... E é uma série, fica num ciclo vicioso ali, de amarguras lambendo a sua ferida. Saia desse lugar. Pessoas amarguradas, elas têm facilidade para falar, mas têm uma enorme dificuldade para parar e ouvir. Olha aqui em Êxodo, no capítulo de número 14 que nós lemos. Êxodo 14. O verso é o de número 13. Diz assim, ó: Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estais quietos. Para de reclamar. Fica quieto. Vocês só murmuram, só reclamam. Ficam quietos e olha só. E vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Tem pessoas que não estão recebendo o livramento de Deus, a cura de Deus, porque elas não param de falar. Elas têm dificuldade em ouvir. Talvez esse não seja o seu caso. E pessoas que falam muito e têm dificuldade de ouvir, fatalmente elas não vão conseguir ouvir a voz de Deus. Tiago, no capítulo 1, verso de número 19. Olha só, Tiago, no capítulo de número 1, verso de número 19. Se você puder acompanhar aí, olha o que diz. Sabei isto, meus amados irmãos. Carta de Tiago, do apóstolo Tiago. Todo homem seja pronto para ouvir, e tardio para falar, e tardio para se irar. O que acontecia com esse povo aqui? Era justamente o contrário. Eles estavam prontos para falar e para se irar, mas não queriam ouvir. Tanto que Moisés chegou para ele e falou assim, ó, fiquem quietos que vocês vão ver o livramento do Senhor. Pessoas amargas falam muito e param um pouco para ouvir. Eu vou até tomar um pouco d'água para você ruminar e raciocinar aí. Talvez não seja o seu caso, mas talvez você conheça alguém assim. Enquanto eu tomo um pouquinho d'água, você compartilha essa live, você manda aí o aviãozinho para 2, 3 pessoas, 3 amigos aí que precisam ouvir algumas coisas sobre isso, aprender algumas coisas e serem curadas. Talvez pessoas que precisam ser curadas da sua amargura. Vou tomar um pouco d'água. Pessoas amarguradas, quarta característica, são egocêntricas. O que é uma pessoa egocêntrica? Primeiro, elas acham que só elas têm problemas, que ninguém mais tem problema.
Elas não conseguem ver que existe um número enorme de pessoas que também estão passando problemas e às vezes iguais ao problema que ela está passando, e outros estão passando problemas piores. Pessoas egocêntricas é aquelas que olham para ela muitas vezes e elas não conseguem enxergar que elas são falhas. Sabia? Não, é o seguinte, eu sei do que você está falando aí, mas eu não sou esse tipo de pessoa. Não, eu ajudo meus pais, eu cuido da minha esposa, eu cuido dos meus filhos, eu trabalho, eu coloco a comida dentro de casa. Elas conseguem enxergar apenas uma coisa: o seu próprio umbigo. É uma palavra dura de falar, mas é a realidade e essas pessoas precisam acordar. Elas não conseguem ver as suas falhas, elas conseguem ver as falhas dos outros. Elas têm um vidro, mas elas têm dificuldade de comprar um espelho para olhar para elas mesmas e para ver que elas também têm falhas. Pessoas egocêntricas, que gostam muito de transferir a responsabilidade, de acusar, de falar que o erro está em um, no outro, mas elas não assumem a responsabilidade. São egocêntricas, são orgulhosas. Geralmente o egocêntrico é orgulhoso e ele se orgulha de ele ser centrado em si mesmo. Olha só o absurdo. Em determinado momento, o nosso profeta Elias, ele passou por isso, sabia? Ele passou por um determinado momento, uma dificuldade na sua vida, ele tinha orado, tinha descido fogo do céu, matou 850 profetas idólatras, e aí ele recebeu um recado de Jezabel: ó, aquilo que você fez com os profetas, eu vou fazer com você. E ele fugiu e se escondeu em uma caverna. E lá na caverna ele fez uma oração interessante para Deus. Se você tiver com a sua Bíblia aí, abra aí comigo em 1 Reis. Olha só o que Elias tinha acabado de orar e desceu fogo do céu. Você sabe o que é isso? Aí em 1 Reis, no capítulo de número 19, verso de número 14, olha só o que Elias faz. É lógico que ele não dormiu e acordou assim. Foi uma sequência, ele recebeu a mensagem, ele fugiu, ele entrou na caverna, foi um trilho. Ele foi descendo a escada. E chegou no momento que ele fala isso para Deus. Olha só. 1 Reis 19, verso 14. Respondeu ele. Quem? Elias. Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei e agora estão tentando matar-me também. Se fazendo de vítima, se fazendo de coitado. E aí Deus fala: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, unge Azael, rei sobre a Síria, Jeú, filho de Ninsi, ungirás como rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar da espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. Olha a resposta de Deus para o egocêntrico que acha que só ele tem problema, que ele é uma vítima, está na síndrome do vitimismo e do coitadismo. Olha o que Deus fala para ele. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não beijou. Elias, você está achando que é só você que tem problema? Tem 7.000 que me honraram, que não se dobraram a Baal, que são íntegros, que são transparentes, que servem com integridade. Você não é o único, Elias. Você está olhando para as suas feridas. Você é egocêntrico, Elias. Eita, nós! Naquele momento, Elias estava amargurado, porque ele estava com medo. Talvez em algum momento você passou por isso, se achando vítima, achando que só você tem problema. E o egocêntrico, geralmente, ele se fecha no seu mundinho. Ele não sai e não deixa ninguém entrar. E ele acha que só ele tem problema. E Deus olha e fala para ele: ei, tem muita gente lá fora que tem mais problema do que você. Você precisa ser curado dessa amargura. Você é uma pessoa amarga. Quinta
característica que eu dei uma pincelada aqui na quarta, que são interligadas. Quinta característica de uma pessoa amarga são pessoas orgulhosas. Não tem humildade, tem dificuldade de se submeter à autoridade e pensam que elas já sabem, o que elas sabem já é o suficiente. Nunca estão predispostas a aprender. Não precisam de mais nada e de mais ninguém. Confiam na sua própria força, no seu dinheiro, na sua capacidade, nos seus bens. Confiam no seu status, no seu posicionamento. Não, eu sou o gerente da empresa. Não, eu sou o coordenador. Não, eu sou isso, eu sou aquilo outro. São orgulhosas, são soberbas. Acham que só elas sabem. Na verdade, elas são amargas. Elas trazem do seu padrão familiar amarguras que há tempos precisam ser curadas, mas elas não deixam porque elas são orgulhosas. Ninguém toca no meu coração. Ninguém. Eu vou continuar desse jeito. Olha o que diz em Judas. Judas 8, né? Judas não tem capítulo. Verso 8. Judas está lá no finalzinho, antes de Apocalipse. Judas, a partir do verso 8, olha o que diz esse texto. É um texto um pouquinho comprido, mas eu quero ler para deixar bem gravadinho no seu coração. Judas, a partir do verso 8. Contudo, semelhantemente também, estes falsos mestres, sonhando, contaminam a sua carne, rejeitam toda a autoridade e blasfemam das dignidades. O arcanjo Miguel, porém, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse: o Senhor te repreenda. Até o arcanjo Miguel obedeceu à hierarquia, ou seja, se submeteu à autoridade. Olha, essas pessoas orgulhosas, prepotentes e que estão amarguradas, a partir do verso 10. Estes, porém, difamam tudo o que não entendem. E naquilo que compreendem de modo natural, como os animais irracionais, até nisto se corrompem. Ai deles, entraram pelo caminho de Caim, invejosos. Caim teve inveja. Movidos pela ganância, foram levados pelo erro de Balaão. Balaão aceitou suborno para profetizar contra o povo de Israel. A profecia, ela se tornava em bênção nos lábios dele. Mas depois ele deu um conselho para o rei, se eu não me engano é Balaque, e conselho para que fizesse uma festa e induzisse o povo de Israel a se prostituir e a comer das coisas consagradas a ídolos. Foi isso que Balaão fez. Por quê? Porque ele recebeu dinheiro, foi movido pela ganância. Pereceram na revolta de Coré. Coré foram aqueles que se levantaram contra Moisés, com 250 líderes ali, e a terra abriu a boca e os engoliu. Estes são manchas em vossas festas de amor. Estes quem? Estes que têm a característica do orgulho, porque são amargas, amarguradas. São manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco sem nenhum recato. Pastores que se apacentam a si mesmos. São nuvens sem água, levadas pelos ventos. Árvores sem frutos em pleno outono e desarraigadas, duplamente mortas. São ondas furiosas do mar, espumando as suas próprias sujidades. Estrelas errantes. Sabe estrelas errantes? Aquela que aparece e depois desaparece. Aparece por um instante. Nossa, olha aquilo ali. Daqui a pouco, cadê? Onde que está o poder de Deus? Concernente a esses, profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão. Vede, o Senhor vem com milhares dos seus santos, para fazer juízo contra todos e para fazer convicto todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e de todas as duras palavras que ímpios pecadores contra eles proferiram. Estes são murmuradores. O povo de Israel que estava murmurando, que não reconhecia o que Deus já havia feito por eles. Queixosos, andando segundo seus desejos impuros, cuja boca diz coisas muito arrogantes, bajulando as pessoas por motivos interesseiros. São amargos, pessoas amarguradas. Como que essa pessoa pode ser curada?
Como vem a cura? Verso 25. Ali nós, como eu já disse, foi algo simbólico. Deus falou para Moisés, corta a árvore e lança ela nas águas. Foi algo profético. Deus estava sinalizando para algo que ia acontecer lá na frente. Como eu já li no Evangelho de João, no capítulo 15, a partir do verso 1 até o verso 5. Jesus é a videira, Jesus é a cura, Jesus pode curar a sua amargura. Mas para que isso aconteça, você precisa convidá-lo para fazer parte da sua vida. Você precisa mergulhar na presença dele. Jogou essa árvore na água que estava amarga e se tornou doce. Às vezes, a sua vida está amarga e ela precisa que Jesus entre, cure, para que você se torne outra pessoa. Haja uma transformação dessa amargura em doçura, desse orgulho em humildade, desse egocentrismo em um pensamento coletivo. Que haja uma transformação dessa reclamação em gratidão, para que você seja uma pessoa grata. Mas Jesus precisa entrar. A água, que é uma tipologia da palavra, precisa entrar no seu coração e transformar a sua vida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa cura vem através de Jesus, através da palavra de Jesus. Mas você precisa permitir que isso faça parte da sua vida, que isso entre no seu coração. Somente por meio de Jesus Cristo é que nós vamos obter a cura para as nossas amarguras. Nós não vamos fazer regressão, voltar lá na nossa infância, onde nós sofremos. Mas com Cristo nós vamos entender o que passamos, por que passamos e para que passamos. E com Cristo nós vamos entender que passamos por isso, sim. Não vamos culpar ninguém, mas vamos aceitar a cura de Cristo para que nós sejamos cura para outros que precisam. Para que você tenha autoridade para ajudar pessoas que passaram pelo mesmo problema que você passou. Esse é o objetivo de Jesus, trazer cura para a sua vida. De Jesus tirar essa amargura do seu coração. Você não precisa mais ser essa pessoa amarga, ser essa pessoa amargurada, ressentida, cheio de feridas. Jesus pode curar o seu coração. Primeiro Jesus cura. E depois ele nos deixa alguns estatutos e mandamentos. O texto é muito claro aqui em Êxodo, no capítulo de número 15. Olha só, o que Deus fez? Lançou Moisés nas águas a árvore e elas se tornaram doces. Ali Deus lhes deu estatutos e uma ordenança e ali os provou. Depois dessa cura, depois dessa restauração, você precisa entender que existem mandamentos, estatutos, para que você ande sobre esses estatutos, ou melhor, sobre a palavra, mas também debaixo, em submissão à palavra, para que você permaneça uma pessoa curada. Você só vai permanecer na cura se você estiver andando nos princípios da palavra. Por isso que Deus, após curar aquelas águas, transformá-las de águas amargas em águas doces, ali ele deixou mandamentos. E olha o que Deus diz: se ouvires atentamente a voz do Senhor, o teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, à tua palavra, guardares todos os estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti. Eita glória! Jesus te cura, mas ele não te abandona, ele te chama para andar nos estatutos dele, para que nenhuma outra enfermidade venha sobre você. Consegue entender isso? E depois, e só depois, tá? Olha o que diz o verso de número 27. Então chegaram a Elim. O que significa Elim? É um nome hebraico que significa lugar de descanso. Você só vai ter descanso após você entender que você precisa de cura, deixar Jesus entrar e curar essas amarguras no seu coração. Aí sim você vai ter descanso para sua alma. Eita, meu Deus! Jesus quer te curar, Jesus quer te dar descanso.
Olha o que diz aqui em Mateus, no capítulo de número 11. Se você quiser abrir comigo, Mateus, no capítulo de número 11. Coisa tremenda, Zé Jovino. Olha o que diz a palavra do Senhor. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus quer levar você para Elim, um lugar de descanso, mas você não vai ter descanso se você não permitir que Jesus cure essas amarguras no seu coração. Reconheça que existe amargura em determinado momento. Eu reconheci isso na minha vida, que eu era uma pessoa amarga, que eu era uma pessoa que sofria do isolacionismo, queria viver só. Até que Jesus chegou, até que Jesus entrou. E ele começou a curar. E isso não foi da noite para o dia, mas chegou um determinado momento que eu permiti, eu abri meu coração. Você precisa abrir o seu coração para que Jesus cure e te leve para um lugar de descanso. Talvez você há anos não tenha descanso. Você deita na sua cama, coloca a cabeça no seu travesseiro e você lembra das amarguras que assolam o seu coração. Das palavras lançadas, dos abusos, das violências, das coisas que você passou, dos divórcios, dos abandonos, das rejeições, que feriu você e que é uma amargura na sua vida hoje. Você se recorda de tudo isso, mas você não deixa Jesus entrar para curar. Você precisa descansar. Chega de opressão, chega de cansaço espiritual, cansaço emocional, chega de ficar remoendo essas feridas, essas amarguras. Jesus está de braços abertos hoje para te curar. É hoje, o tempo de Deus chama hoje. É hoje que Jesus quer te curar. E sabe para onde ele levou? Jesus não quer apenas te curar. Jesus não quer apenas te curar para que você cure outras pessoas. Sabe o que diz o texto aqui? Eita glória, fechei aqui, mas vamos abrir de novo. Em Êxodo, lá no capítulo número 15, para a gente fechar nossa linha de raciocínio. Olha que Deus grandão. 15, verso 27. Chegaram a Elim. Em Elim havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. O 12 fontes, 12 é um número de governo. E 70 é um número de uma geração, refere-se a uma geração. Ou seja, após a cura, após guardar os mandamentos, após você ajudar outras pessoas, após você ser obediente aos estatutos e aos mandamentos, você vai passar a ser uma geração de governo na direção de Deus. É isso que Deus está querendo ensinar aqui para esse povo. E lá na frente é isso que Jesus fez. Ele pegou 12 pessoas amarguradas, andou com elas 3 anos, 6 meses e alguns dias, curou elas das suas amarguras e elas se tornaram pessoas de governo, com exceção de um, que foi o filho da perdição. Mas lá na frente entrou um outro que escreveu metade do Novo Testamento, chamado Paulo. E ele impactou gerações. Aonde ele chegava, ele era uma bomba atômica. Onde ele chegava, pum, fundava uma igreja. Chegava em Éfeso, pum, igreja. Chegava em Filipos, pum, igreja. Chegava em Tessalônica, pum, igreja. Eita nós! É isso que Deus quer fazer com você. Ele não quer apenas te curar, mas fazer com que você se torne uma geração de governo. Uma geração que governa. Não governar sobre pessoas, entenda isso, mas governar sobre o pecado que assola a sua vida, governar sobre os seus sentimentos, governar sobre o seu coração. Quando nós falamos em governo, muitas pessoas têm o pensamento daqueles 2 filhos daquela mãe que chegou em Jesus e falou assim: Senhor, quando o Senhor estiver no teu reino, permita que o meu filho sente à sua direita e o outro à sua esquerda, achando que Jesus estava falando de um reino físico. Muitas pessoas pensam isso. E Jesus olha e fala assim: mulher, você não sabe o que você está pedindo. Vocês precisam governar sobre os seus sentimentos. Vocês precisam governar sobre os seus pecados, que tanto assolam as suas vidas. É isso que Deus quer fazer. Quer curar, para que você deixe de ser uma pessoa amarga, amargurada,
que você seja cura para outras pessoas, que você guarde os estatutos e mandamentos e faça parte de uma geração de governo que estabelece o reino de Deus aqui nessa terra. Você não entendeu e não aceitou isso ainda? Você está esperando o quê? Hoje é dia de decisão. Hoje você precisa decidir fazer parte desse reino de Deus, desse governo cujo cabeça é Jesus Cristo. Entregue sua vida a Ele. Faça uma oração aí onde mesmo você estiver. Entregue o seu coração a Ele. Diga a Ele: Senhor, eu preciso de cura. Eu sou uma pessoa amarga. Senhor, eu sou uma pessoa egocêntrica. Eu sou uma pessoa orgulhosa. Senhor, eu reclamo. Eu sou murmurador mesmo. Eu não tenho gratidão. Eu preciso dessa cura. Senhor, eu venho de um padrão familiar onde eu fui muito ferido. Eu fui machucado. Eu sofri abuso. Senhor, eu entrei num casamento onde o meu cônjuge me feriu. Falou palavras horríveis. Me machucou. Eu fiquei travado. Eu fiquei imóvel. Eu fiquei paralisado. Eu fiquei debaixo desse jugo por anos. Não conseguia sair. Isso me fez com que eu me tornasse uma pessoa amargurada. Senhor, eu fui abandonado, fui abandonada com os meus filhos, sofri, isso trouxe mais amargura ainda. Eu preciso da sua cura, meu rei. E eu tenho convicção que a videira verdadeira, Jesus, Ele vai te socorrer, vai te curar, vai fazer com que você seja enxertado nessa videira e você vai passar a dar frutos. Você vai passar a fazer parte de uma geração de governo nessa terra, para tocar gerações, vidas, socorrer pessoas, ajudar pessoas que passou pelo mesmo problema que você passou. É para isso que Jesus te chama hoje. Esse é o plano de Jesus para a sua vida. Que Deus te abençoe. Que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre ti e que te traga a paz. Que você seja corajoso. Que você seja corajosa para tomar essa decisão e deixar Jesus tocar nessa ferida e curar todo resquício de amargura que ainda possa existir no seu coração. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Enquanto eu tomo... Eita glória! Enquanto eu tomo uma água aqui, o Guilherme vai me passar aqui os pedidos de oração. Nós vamos orar por algumas pessoas. Flavinho, meu amigo Flavinho, lá de Rio Preto, pede oração pela sua vida, sua família. O Guilherme pede oração por sua esposa Lucilene e pela Duda. A Leila da Silva pede oração pelo seu filho que está com Covid. Vamos orar. A Elaine Reis pede oração pela sua vida. Vamos orar pela vida da Elaine, de Jair Natan. A Lucineide, minha prima, pede oração pela sua vida e família. Vamos orar pela dona Sara Nemer, a mãe do Jonathan Nemer. Hoje ele convocou uma oração. O quadro dela teve uma complicação e eles estão entrando com medicamento lá e ela precisa reagir nas próximas, se eu não me engano, entre 48 e 72 horas. Vamos estar orando pela dona Sara. Meu amigo Ricardinho Puluca pede oração pela sua vida. Vamos orar pelo Ricardinho. Tem mais alguns pedidos aqui. Oração pela família da Marilza. A minha esposa Fabiana, amor da minha vida, está pedindo oração pela família da Marilza. Tem mais um pedido ali. Oração pela vida do meu cunhado André Luiz, a Michele, a Adriele e a Manuele, que estão lá em Fernandópolis. A irmã Valquíria pede oração pelo Bruno. Vamos orar pelo Bruno. Glória a Deus. Aleluias. Eu quero orar também pela vida do Edmilson, meu amigo, a esposa dele, o filho dele Enzo. O Anderson, que está lá em Hortolândia, com a Pri e toda a sua família. O Alan, meu primo, que está lá em Costa Rica. Beto e a Márcia, que estão no Japão. O Isaías, Paulo, Tsutsumi, que também estão no Japão.
Elvis, Tati, Nicolas e Sofia, que estão lá em Portugal, o Fabinho, a Dai, e eu acho que a filha deles também já está lá em Portugal. Oração pela família do Léo. Léo Costa está pedindo oração pela sua família. Vamos orar pelo Léo, a mãe dele, o irmão, a irmã, o primo. Vamos orar também pela vida do Demetrio, meu amigo Demetrio, que está lá em Portugal, Chicão. Vamos orar. Israel. Ah, verdade. Vamos orar também por Israel, né? Tá tendo um confronto lá para que haja paz, né? E é bíblico, né? Orar pela paz em Jerusalém. Tem pessoas inocentes morrendo. Vamos orar para Deus estabelecer a paz ali, para esses corações duros, que eles sejam quebrantados. Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Nós precisamos orar. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, nós te amamos, Senhor. Nós te glorificamos, te bendizemos. Obrigado por esse tempo. Queremos clamar, colocar diante do Senhor todas essas vidas, meu Deus. Meu Pai, coloca a tua mão poderosa sobre a vida do Flavinho, a sua família, guarda ele lá em Rio Preto. Também eu te peço que você esteja colocando a tua mão sobre a vida da Lucilena, a vida da Duda, guarda elas, reacenda nos seus corações a chama do teu Espírito Santo, meu Pai, em nome de Jesus. Eu coloco diante do Senhor a vida da Leila, o filho dela que está com Covid. Meu Deus, opera a tua cura, o teu milagre. Alcance essa vida, meu Deus. Repreenda essa enfermidade. Deus, coloca a tua mão poderosa sobre a vida da Elaine. Deus, sobre a vida do Dejair, o Natan, cuida deles. Deus, coloca a tua mão sobre a vida da Lucineide, minha prima lá em São Paulo. Toda a família lá no Pernambuco, meu tio João, toda a família, a Graci. Deus, coloca a tua mão sobre a vida, Deus, da dona Sara Nemer, Deus, que está internada, precisa de um milagre, precisa do teu socorro. Deus, já fugiu, Deus, a capacitação dos médicos. Só o Senhor pode fazer um milagre, só o Senhor pode operar naquela vida, Deus, ó Pai, com o teu milagre, com o teu poder. Tem misericórdia, Pai, tem misericórdia. Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida do Ricardinho. Toca, Deus, ó Pai, na vida dele, restaura a vida dele. Abençoa, Deus, ó Pai, o Edmilson, o Anderson, o Orlando. Abençoa o Alan, sua família. Abençoa, Deus, ó Pai, o Beta, sua família. O Elvis, a sua família. Abençoa, Deus, ó Pai, o Paulo, o Isaías, o Francisco, o Demetrio, o Fabinho, a sua família. Pai, em nome de Jesus, Pai, alcança essas vidas. Deus, abençoa a vida do meu cunhado, o André, a Michele, a Adri, a Manu. Cuida deles, envolva eles com o teu amor. Sopra o vento do teu Espírito sobre eles. Que caia por terra, Deus, ó Pai, toda a armação das trevas contra a vida deles, Pai. Que teu nome seja glorificado naquela família. Que a obra que o Senhor começou não pare, mas seja completa na vida deles, Pai. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse tempo. Abençoa, Deus, ó Pai, a vida do Zé que está aqui comigo, o Guilherme. Cuida deles, Pai. Enche-os com o teu Espírito Santo, com a tua graça, com o teu poder. Que eles sejam ousados, Deus, ó Pai, na presença do Senhor. Que aquilo que o Senhor colocar no coração deles, Deus, ó Pai, que eles tenham intrepidez e ousadia para falar, para propagar o teu evangelho. Deus, muito mais do que palavras, mas principalmente com as suas vidas, Pai. Abra, Deus, ó Pai, a porta para a vida do Zé. No nome de Jesus, nós declaramos no mundo espiritual a bênção do Senhor sobre a vida dele, sobre a família dele, Pai. No nome de Jesus, obrigado por esse tempo. Obrigado, Deus, pela tua graça. Obrigado pelo teu amor. Eu clamo que o Senhor esteja abençoando, Deus, ó Pai, a vida da irmã Valquíria, o Bruno. Deus, em nome de Jesus, a vida da Marilza. Deus, cuida dessas famílias, meu Pai. No nome de Jesus, cura esses corações. Se algum desses, Deus, ó Pai, ainda existe algum resquício de amargura, cura, meu Deus, cura. Que Jesus, por favor, toca nesses corações. Nós colocamos todas essas vidas diante do Senhor. Colocamos todas essas famílias diante do Senhor e clamamos pela tua cura, pelo teu milagre, pela tua restauração. Nós liberamos a bênção do Senhor em nome e na autoridade do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluias, glória a Deus. Tá aqui a nossa caneca, nós estamos com as últimas unidades. Se você quiser abençoar o nosso ministério, seja homem, amém. Olha o bigodão. Você vai adquirir, vai estar abençoando o nosso ministério. Essa caneca é para você presentear o seu marido, o seu noivo, o seu namorado, né? E seja bênção na sua vida. Amém? Glória a Deus. Quero mandar um abraço aqui
agradecer, né? Lucelena está nos acompanhando, Ana Cristina, a irmã Valquíria, tem várias pessoas nos acompanhando aí. Glória a Deus, que Deus abençoe a vida de cada um. Obrigado por você ter ficado esse tempo aí com a gente. Até a semana que vem, até segunda-feira que vem, se assim Deus o permitir, Ele vai permitir, em nome de Jesus.